É muito curioso como nós autistas somos realmente diferentes das pessoas típicas. Quanto mais eu observo, mais eu percebo que somos. Quanto mais eu observo, mais eu percebo que fizemos um incrível trabalho, exercício de mascaramento na tentativa de socializar com as pessoas típicas, porque na verdade são a maioria, né? E a gente precisa sim de uma socialização. Senão não dá para viver. O ser humano tem essa essência de conviver, né, de socialização. Então, como a maioria é típica, precisamos nos adaptar. E essa adaptação acaba se tornando um mascaramento que cansa muito e acaba judiando um pouco, tirando um pouco dessa essência nossa autista. Por isso que quando alguns autistas se descobrem autistas, principalmente com diagnóstico tardio, existe uma tendência de falar: eu não negocio o meu bem-estar. Meu bem-estar ele não é negociável. Ele bota um ponto final ali e olha, que se dane tudo e todos, né? Porque passou tanto tempo se adaptando e descobre o tanto que é bom poder viver a sua própria essência, que não quer mais fazer isso. Mas não é tão simples assim. A gente precisa, sim, dessa adaptação em conviver com pessoas. A gente precisa se adaptar às pessoas para ter um bom convívio, porque afinal de contas todos nós somos seres humanos. A diferença é que os autistas eles são extremamente bem treinados, ou por alguém ou por conta própria, para lidar com as pessoas típicas, mas o inverso não acontece muito. E o que acontece são perguntas estranhas, são aversões, né? E que muita gente fica incomodada com isso, muita gente autista. Não é meu caso. Às vezes as perguntas que soam estranhas, muito descabidas, né? Eu até me divirto um pouco e serve para uma reflexão. Eu estava numa palestra há pouco tempo atrás e o professor, ele é professor de direito, chama Weber, ele contando a sua história, o seu ponto de vista sobre si mesmo desde a sua descoberta como autista. Faz pouco tempo que ele descobriu. E as esquisitices que sempre teve parece que faz sentido, né? E aí ele foi mostrando o que ele entendia como as esquisitices, principalmente ao olhar da família dele, da esposa e tal. E aí envolvia música, envolvia algumas coisas e eu fiquei impressionado porque eu me identifiquei 100%. 100%. Acho que não teve nada que ele falou que eu não me identifiquei. Até com as músicas que ele falava que eram absurdas, por ser estranhas, assim. Não, para mim foi tudo certo. E o autista, ele tem uma facilidade muito grande em conectar com o outro autista. Muito mais fácil, inclusive, de um neurotípico conectar com o neurotípico. Né? Mas um dia depois dessa palestra, um amigo meu, acho que fez uma pergunta tranquila, porque cabe isso dentro da nossa convivência, nós somos íntimos, né? E ele falou assim: cara, vocês são muito frios, né? Eu não sei se somos frios. Talvez soa como pessoas frias para os típicos. Acontece que os nossos vieses mentais trabalham num outro rumo, né? Vieses, né? São vieses diferentes, então normal que haja esse estranhamento. Vou dar um exemplo, né? Vamos supor aqui que eu estou com, 4 amigos e a gente vai para um bar. Normal que a maioria desses amigos sejam pessoas típicas. E aí chega nesse bar, os meus amigos típicos olham assim para o ambiente e ficam olhando pessoas. Primeira coisa, né? Vamos ver as pessoas. Existe essa tendência a ver quem está, quem que eu vou interagir, quem que eu posso interagir, né? No caso de pessoas solteiras, né, e hétero, né, eles vão olhando assim, quem que são as mocinhas que estão aqui sentadas sozinhas e que são bonitinhas. Ou no caso de gay, quem são os moços aqui pegáveis, enfim. O autista não pensa assim, ele não vê assim, ele não tem esse tipo de interesse tão forte em pessoas. De fato não tem.
Eu, por exemplo, entrando num bar, o que eu vou olhar? Se a luz está agradável, se o som está num volume razoável para eu ficar ali muito tempo. Eu vou observar o que está tocando, porque dependendo do estilo musical eu não vou tolerar ficar muito tempo. Eu vou observar se onde eu vou sentar é uma poltrona, uma cadeira, sei lá, confortável ou não. Um ser desse aqui sem bunda, né? Precisa saber se o lugar é confortável. Sentando ali para tomar uma cerveja, eu quero saber se tem cerveja que me agrada, se tem um prato que me agrada. Afinal de contas, se eu estou me colocando, né, em público, é mais difícil para o autista, né, ter uma vida social. Eu quero estar sim num bom lugar. E o bom lugar para mim é tudo isso que eu falei. A última coisa que eu vou olhar são as pessoas. A não ser que eu chego em algum lugar e eu olho, esse lugar está lotado, né? Tá cheio de gente. Aí sim, eu olhei para as pessoas pela questão numérica e já não me agradou, porque um lugar muito cheio me incomoda. Meus amigos, não estou pontuando quem são esses amigos, tá? É só fazendo aqui uma analogia, nem analogia, né? Estou criando uma situação bem direta no assunto. Os meus amigos neurotípicos, eles olhariam para as pessoas. Depois é que eles iam ver qualquer outra... Se é que eles iriam perceber tudo isso que eu percebi do ambiente. Então sim, somos diferentes. Somos diferentes. E nós autistas passamos a vida treinando como conviver com pessoas típicas, porque é do ser humano viver em sociedade. Nós, crianças, chegamos numa escola e a gente não quer ficar sozinho. Então tem aquela peleja de tentar se socializar, e aí surge então o mascaramento, né? E quando um autista consegue um amigo na sala de aula, aquele que tem uma interação muito boa, para ele tá ótimo, ele não tá sozinho, ele já tem uma pessoa ali que é de suporte. E tá tudo ótimo. Só que os típicos, né, inclusive professores, tal, fala, pô, aquela criança deve ter algum problema, ele só tem um amigo. Ou até diz, não tem nenhum amigo. Tem o João, a Maria, não sei. Um amigo basta. Para o neurotípico jamais bastaria, né? Realmente somos diferentes. E a gente convive bem com as diferenças. Bem, não tão bem assim, mas a gente rema. A gente está ali sempre tentando se adaptar. A gente quem? Eu acho que os autistas, eles se adaptam melhor. Porque somos a minoria. Passamos a vida tentando se adaptar à maioria. O mundo é adaptado o tempo todo para as pessoas típicas, né? O mundo ele é moldado pelos típicos para as pessoas típicas. Então cabe ao autista se adaptar. Agora, em relação a esse cruzamento de vieses mentais aí de típicos com neurotípicos, típicos com atípicos, né? Talvez faltasse um pouquinho mais de esforço dos típicos em se adaptar a nós autistas, perceber um pouquinho melhor. Somos diferentes? Somos sim, mas nós estamos aí por toda parte e não somos pessoas frias. Às vezes confundem a gente com psicopatas, né? É normal isso acontecer, mas não, nós temos necessidade de conviver com pessoas, nós temos sentimentos. Quando um autista faz amizade, por mais que seja mais difícil fazer amizade, a amizade ela fica intensa. Eu acho que até muito mais intensa que uma pessoa típica poderia imaginar. Se um autista tem 4 amigos, são 4 amigos que aconteça o que acontecer, ele vai ter ali sim o olhar e o apoio desse amigo aqui autista, porque o autista valoriza as pessoas que ele conecta. É mais difícil conectar, mas o sentimento ele é muito ampliado quando há essa conexão. E existe sim a amizade do autista com o não autista. Não é só autista com autista. Treinamos para isso. É só um convite para um novo olhar do típico para o lado de cá. É isso aí. Tchau!